Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus por isso. Hoje nós leremos Apocalipse, capítulos 7, 8 e 9. E eu gostaria de pedir a você que deixe aqui o seu comentário, como está sendo para você fazer essa leitura comigo, se você está entendendo bem ou se está tendo dúvidas. Caso você tenha dúvidas e eu não saiba, ainda assim vou buscar conhecimento para te ajudar no entendimento. Ok? Vamos à leitura de hoje então? Apocalipse, capítulo 7. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000, e a enorme multidão de cristãos. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhes respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então, observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas.
Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha, ardendo em chamas, foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Apocalipse, capítulo 9. Então, o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram como a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder, como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormento durante 5 meses, e a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho
de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. Então o 6º anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio destes 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. A leitura de amanhã será no livro de Apocalipse, capítulos 10, 11 e 12. Eu espero por você aqui, amanhã, no mesmo horário. Um abraço para você, que Deus te abençoe grandemente, e estaremos aqui se Ele assim permitir. E não se esqueça de deixar o seu comentário, ok?